Mudando totalmente de assunto e trazendo uma das pautas, se a gente pudesse olhar para 2023 e pensar assim, quais foram as pautas que mais acabaram reverberando em Brasília, né, dentro do Congresso Nacional? E essa questão de demarcação de terras indígenas, o marco temporal, isso tomou bastante conta do debate. Que bom que isso aconteceu, mas sempre com divergências. Qual que é a notícia agora? O PL, o PP e o Republicanos entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para validar a lei que estabelece um marco temporal para demarcação de terras indígenas. Marina Demore é quem vai explicar para a gente. Tá, mas e o que acontece daqui para frente? Qual é a intenção, então, desses partidos? Marina, bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, como você disse, uma pauta que repercutiu bastante aqui em Brasília, porque ela tomou proporções tanto no Congresso Nacional, como no Poder Executivo, como no Supremo Tribunal Federal. Foram várias decisões ao longo do ano que acabaram influenciando, né, nessa pauta que está nesse momento que a gente acompanha. Ontem a gente acompanhou aqui na CNN, o marco temporal foi promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, após a derrubada dos vetos do presidente Lula. E aí, na sequência, assim que houve essa promulgação, então, 3 partidos acionaram o Supremo Tribunal Federal para que a promulgação, para que a lei, então, seja validada pelo STF, então, estabelecendo a tese de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Essa ação pede, então, para que a lei seja considerada constitucional pelo STF e o ministro Gilmar Mendes foi sorteado como relator desse processo na Suprema Corte. Ao STF, o PL, então, o Progressistas e o Republicanos citaram uma disputa política, aliás, em relação a esse assunto, né? A gente lembra que o marco temporal, ele diz que as comunidades indígenas só poderão reivindicar a posse de áreas que foram ocupadas durante até o dia da promulgação da Constituição Federal em 1988. Então, quem não conseguir, a comunidade indígena que não conseguir provar que a terra já era ocupada nessa data, pode ser expulso, então, dessa terra. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que a norma é inconstitucional, estabeleceu o entendimento a ser aplicado pela Justiça nas decisões sobre essas disputas, contrariando o STF. Deputados e senadores aprovaram, então, um texto que define o marco temporal como um requisito para a definição dessas áreas. A proposta foi vetada pelo presidente Lula e agora foi promulgada pelo próprio presidente do Senado, já que o Congresso conseguiu derrubar o veto do presidente e agora, mais uma vez, os deputados e senadores travam essa disputa junto ao Supremo Tribunal Federal para tentar validar o que foi decidido pelos deputados e senadores por uma maioria ali dos congressistas, Elisa. Então, é uma pauta que a gente acompanhou uma discussão nos 3 poderes aqui em Brasília ao longo de todo o ano de 2023, com várias decisões e derrubadas de decisões e que vai continuar em discussão no ano que vem. Volto com você. Pois é, importante você lembrar isso para a gente, né? Desses 2 caminhos, quando a gente fala de demarcação de terras indígenas, o marco temporal. Obrigada, Marina Demore.